Graças a Deus por isso. Gente, olha só. Nós estamos vivendo um momento, um período, né, de uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo, entre Ucrânia e Rússia, ou Rússia, né, que há cerca de mais ou menos um mês resolveu atacar a Ucrânia, conquistar alguns territórios ali, destruir aquele país. E tem sido muito cruel, porque numa guerra não sofrem os governantes. Os governantes não sofrem numa guerra. Quem sofre numa guerra são as pessoas humildes, os idosos, as crianças, pessoas doentes, paralíticos, pessoas que estão tratando doenças graves, mães que estão aguardando o nascimento dos seus filhos, no período de gestação. Numa guerra sofrem as pessoas mais pobres. E essas pessoas são obrigadas, como a gente já disse aqui, sair da sua casa, abandonar o seu lar. E aí, né, a gente já fez esse exercício aqui. Pense você em ter que, de repente, catar alguns documentos, botar alguma roupa na mala e sair da sua casa que você construiu, que você está morando, que você tem todo o conforto, e daqui a pouco aquilo está tudo destruído por causa de uma guerra que tem, né, acabado com o país inteiro. É o que está acontecendo na Ucrânia. E essas pessoas estão saindo para os outros países de fronteira. Entre eles Polônia, Moldávia, Romênia. Eles estão saindo para não serem mortos. E o que está causando? Isso está causando um grande problema na fronteira, nas fronteiras. Não tem comida suficiente, não tem abrigo suficiente, não tem roupa suficiente. As pessoas estão passando por um período de escassez muito grande e as organizações, elas estão se preparando para ficar justamente apoiando essas pessoas. E a gente fica se perguntando, meu Deus, como é que eu posso participar disso? Tão distante, um lugar tão longe, eu não sei como fazer, nem por onde fazer, e eu orando por isso, né, recebi uma mensagem de um amigo muito querido, Vitor, e a sua esposa Ivani. O Vitor, ele estudou com a gente, foi aluno da gente, né, Josimar? E ele tem uma experiência incrível de campo missionário, trabalhou muitos anos fora do país, conhece, né, como poucos ali o leste europeu, e Vitor estava no Brasil, morando lá em Indaiatuba, quando ele falou para mim, Robson, eu estou orando para ir para a fronteira da Moldávia. Eu estou esperando que Deus me dê condições para eu estar lá. E eles conseguiram, eles estão partindo agora, dia 11 de abril, eles estão saindo do Brasil em direção à Moldávia. Eles vão ficar lá durante 40 dias, mais ou menos, entre Moldávia e Romênia, justamente dando apoio às equipes e às pessoas que estão chegando da Ucrânia. Eles vão funcionar como pessoas que vão cobrir, porque você imagina que os voluntários que estão ali, eles já estão cansados, esgotados, eles já, né, estão dobrando diariamente, porque eles não dão conta, não tem motorista. Então, quando tem equipes para render essas pessoas, principalmente nesses dois países aí, porque qual é a ideia? Os ucranianos estão saindo e eles estão na expectativa assim, não, vamos dar um tempinho aqui que daqui a pouco a gente volta. Só que a guerra está se prolongando. E as cidades estão sendo devastadas, destruídas, de maneira que não tem como eles voltarem para casa mais. Eles vão ter que ficar durante muito tempo vivendo em barracas, vivendo ali, né, em campos, né, de refugiados, porque não tem como voltar. Então,
Esses dois queridos aí, esse casal conhecido da gente, já tiveram aqui na igreja, vão estar indo para lá dia 11, e nós vamos estar ajudando eles, principalmente na parte de alimentação, né, porque também o que está acontecendo ali, tudo está muito caro naquela região, os preços subiram demais. Então, além da escassez, os preços estão altos. Então, eles precisam, durante esse tempo, de um suporte para que eles possam se sustentar ali, para que eles possam ter alimentação, para que eles possam pagar ali, né, a hospedagem onde eles vão ficar na missão. E nós vamos estar ajudando. Então, eu vou pedir para você, né, se você puder ajudar, para você fazer um Pix para a conta da nossa igreja, com o valor identificado com 10 centavos. Então, por exemplo, se você falar assim, pastor, eu quero doar R$50 para a viagem do Vitor. Então, você vai botar R$50 e 10 centavos. Porque nós vamos depois, né, pegar isso, ver quanto nós conseguimos, né? Deus tem colocado um valor no meu coração, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. E no próximo domingo, que é domingo de ceia, eu quero trazer aqui o relatório de quanto nós conseguimos arrecadar, para que a gente possa contribuir para a viagem desse casal e para que a gente possa também, de alguma forma, estar dizendo para esse mundo tão cruel que nós queremos abençoar e ajudar aquelas pessoas. Não sabemos como, não é? Porque você imagina, querido, se nem o Brasil sabe, né, você vai saber. Né? Se nem o Brasil sabe o que tem que fazer, você vai saber. Então, nós estamos tendo oportunidade porque nós conhecemos esse casal. Então, se você puder ajudar, conta da igreja, a chave do Pix da igreja é o CNPJ da igreja. Você pode fazer uma transferência, colocar o valor identificado com 10 centavos. E a gente no domingo que vem, no domingo da ceia, eu quero trazer aqui, né, o quanto nós conseguimos durante essa semana arrecadar para essa viagem. Amém? Diante disso, eu gostaria de orar pela vida do Vitor e pela vida da Ivani. Se você puder orar comigo agora, feche seus olhos aí, bota a foto deles aí. Olha para esse casal. Eles têm cara de jovens, mas são velhos pra caramba. Tem filhos já casados, né? E hoje são missionários e estão indo para esse desafio. Vamos apresentar a vida de Vitor e Ivani para que o Senhor abençoe essa viagem. Pai querido, eu quero te pedir nessa noite que sobre a tua bênção, Vitor e Ivani possam chegar à Moldávia e à Romênia, e durante o tempo, o período que eles vão estar ali, rendendo aquelas equipes que estão trabalhando duramente no campo, o Senhor possa usá-los como instrumentos, ó Deus, para fortalecer as equipes, para abençoar os refugiados, para ser aquilo que Tu nos chama constantemente a ser, sal da terra e luz do mundo. Como igreja, nós queremos sim, Senhor, segurar essas cordas, ajudar a segurar essas cordas, para que os Teus filhos possam descer até aquele lugar. Por isso, Pai, nos abençoa, vai levantando aqui, Senhor, no nosso coração o desejo de poder contribuir e dizer, sim, eu contribuí para que uma pessoa daquela recebesse um abraço, um copo de café, uma comida quente. Eu estou contribuindo para isso. Por isso, abençoa, Pai, a viagem, os detalhes que Teus filhos precisam nesse tempo. Que nós possamos estar juntos nessa missão. Porque a missão, Senhor, não se faz apenas indo, mas também se faz contribuindo e orando para que tudo possa ser do jeito que o Senhor quer. Obrigado a Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia.
Guardaram aí? Continue orando. Você vai ver aí o post aparecendo nos canais da nossa igreja, para que você também possa estar lembrando deles e orando por eles. Um outro desafio que eu recebi essa semana vem de um trabalho que está sendo realizado em Portugal. Um trabalho numa cidade chamada Peso da Régua. E eu perguntei para mim assim, quem nasce em Peso da Régua é o quê? Não é? E, por incrível que pareça, é uma cidade em Portugal, próxima à cidade de Braga, que não tem brasileiros, é muito pequena a cidade. Mas é um trabalho que está sendo feito lá pela igreja Betel, com ciganos, um trabalho muito bonito que tem sido feito, e foi simplesmente abandonado pelo missionário, porque ele não conseguiu mais ficar, ele não conseguiu mais continuar no campo missionário. Então, essa missionária, a Carla, que foi para lá, para trabalhar com criança e com adolescente, ela virou pastora, conselheira, pregadora, né? E está lá tentando se virar de todos os jeitos. Então, nós nos comprometemos em estar orando, né, por essa mineira de Governador Valadares, né, que abriu mão aí do seu país, desceu para Portugal e está lá abençoando a vida desses ciganos. Então, quero também, a gente vai depois produzir as informações direitinho, mas de antemão eu peço a você que esteja orando pela vida da Carla, colocando ela diante do Senhor. Teve muito doente agora nos últimos dias, e eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado ela, vai estar recuperada em breve, e lá firme e forte trabalhando. Amém, queridos? Nós precisamos cada vez mais, né, estar reforçando o nosso desafio missionário. Esse ano nós vamos ter o nosso congresso missionário, depois de alguns anos, né, com a ausência desse evento. A minha querida Ney vai estar aí reativando o Conselho Missionário, então você que ama missões, né, se prepare para você fazer parte disso. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida. Amém? Graças a Deus por isso. Quero mandar também, o pessoal sempre me cobra aqui, um abraço, né, para o pessoal de Amargosa, que não perde um culto da nossa igreja. Você acredita nisso? Né? O pessoal de Amargosa aí, receba nosso abraço. O pessoal de Piauí, Rio de Janeiro, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Canadá. A gente está em tudo quanto é lugar, irmão. Amém? Poxa vida, nós somos internacionais. E louvado seja Deus por isso, pela vida dessas pessoas. Compartilhe a live, né? Sempre que você, né, ver a live aparecendo lá no grupo da igreja, mande para um amigo, mande para alguém, abençoe a vida de alguém com essas lives aí. Tenha abençoado. Ontem eu tive pregando na igreja que era nossa irmã, a Igreja Batista Moriá de Itapuã, que foi emancipada, né, por essa igreja aqui há 12 anos atrás. Ontem foi o aniversário de 12 anos, pastor Paulo está lá com a Roberta, firme, né, trabalhando ali em Itapuã. Eu tive o privilégio de estar lá. Era a igreja irmã porque era a congregação de Vilas do Atlântico. Nós também éramos congregação de Vilas do Atlântico. Aí Vilas do Atlântico resolveu entregar todos os trabalhos de Salvador. Então, quando emancipou Margaridas, nós assumimos Itapuã e assumimos Cassange como filhas dessa igreja. Na verdade, eram irmãs que viraram filhas. Então, emancipada há 12 anos, graças a Deus, com saúde. Estive lá ontem e foi uma alegria muito grande poder estar falando ali. Eu já estou começando a ficar velho. Porque quando a gente começa a ver essas coisas, entendeu? A gente começa a perceber o seguinte, rapaz, que eu cheguei lá, 12 anos de igreja, 12, a gente vai fazer 15, né? Esse ano agora, 29 de maio, 15 anos de BJM.
E eu fiquei pensando, nossa, já tem igreja, já tem pastor, agora só falta eu mandar Josimar para o campo missionário. É só o que está faltando para botar no meu currículo e eu ir para o céu sem nenhum problema. Passar direto assim, né, Josimar? Meu querido pastor Josimar, bênção de Deus. Então, irmãos, para você que não esteve aqui nos 2 domingos passados, eu quero encorajar você a buscar no nosso canal do YouTube essas 2 últimas pregações, porque, na realidade, são 3 partes, né? Hoje completa a 3ª parte daquilo que eu tenho chamado de caminhando com o Espírito Santo. E na primeira oportunidade, né, que eu tive aqui, eu falei um pouco da realidade de que nós somos dependentes, precisamos do Espírito. Não tem como viver no mundo que nós estamos vivendo sem que nós estejamos completamente mergulhados, batizados no Espírito Santo. Não tem outra forma, outra maneira de viver. Por quê? Porque esse mundo que nós vivemos exige de nós cada vez mais uma estrutura. Exige de nós cada vez mais uma força que nós, como humanos, não temos. Nós temos sido testados a fogo praticamente o tempo todo. Passamos agora por um período extremamente difícil e complicado, que foi essa pandemia. Graças a Deus, a gente já está começando a ver essa realidade pelo retrovisor. Alguns já estamos livres de máscara, graças a Deus, não aqui na Bahia, porque alguém entendeu que nós precisamos ainda continuar com a nossa, com o nosso adereço, e é muito, e entende-se que essa pessoa que quer isso sabe o que é melhor para cada um de nós, não é verdade? Quando, na realidade, todos os outros estados praticamente já entenderam que não é mais uma realidade, que nós não precisamos mais estar usando máscaras, principalmente em ambientes abertos, e muitos lugares, como o Rio de Janeiro, que já liberou também em outros estados para ambientes fechados. Então, eu acredito que daqui a poucos dias, só chegar alguma festa interessante aí para o estado e a gente vai ver que vai haver uma revogação de lei, porque é do interesse deles. Então vai haver isso, e daqui a pouco alguém vai dizer para você, não, agora daqui para frente é bobagem, pode andar sem. Aí você usa se você quiser. Eu disse que eu adoro pensar que você está pegando comida no self-service e está de máscara. Adoro pensar isso. Porque eu detesto pensar que você está pegando comida no self-service, cuspindo em cima da comida, falando. Eu não sei, irmão, fiquei meio paranoico com essas paradas, entendeu? O cara que está cozinhando, eu adoro pensar que você vai querer cozinhar de máscara, para você não batizar a comida, mas isso é uma coisa pessoal minha. Eu acho que eu vou usar para pegar comida, eu gostei da ideia. Porque às vezes o cara vai pegar comida, confere comigo se isso não é verdade. Você sai daqui da igreja, escola bíblica dominical, você está com fome, cara. Aí você vai para o restaurante, aí chega lá no restaurante, você já está babando. Está babando. Está babando, não vem com essa que está... a boca, aí chega lá, meu irmão, olha aquele pernil, aquele prato de torresmo, aquela panela de feijoada. Aí você quer dizer para a pessoa que está do teu lado que isso aqui está bom. Isso aqui está bom, e aí você, mandou ver. Outro dia eu comentando isso com alguém, falou, mas é bom também, porque é vitamina S, sujeira, para a gente poder ficar mais forte ainda. Vai de cada um, Gosto de pensar também que é interessante a gente, com sintomas de gripe, resfriado, independente de coronavírus e tal,
que a gente se proteja. Não acho isso errado, não. Mas entendo que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento que a gente já pode olhar para essa realidade com os olhos no retrovisor. E isso é muito bom. Graças a Deus, a gente está vencendo essa etapa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso, claro, exige de nós um esforço absurdo. Como tudo que a gente está vivendo. Como um anúncio de guerra lá do outro lado do mundo, e você entra no carro no outro dia, passa na frente do posto, a gasolina está R$ 7,93, daqui a pouco tem um botijão de gás a quase R$ 200. A gente vive sob pressão. Aí depois arrefece um pouco, a gente começa a ver que a coisa não é bem assim, o dólar já está baixando, já dá um alívio no coração, porque eu preciso comprar o ferro para fazer a obra aqui do fundo, né? Preciso que essa cotação caia cada vez mais. Você vê as orações do pastor, né? Ô Senhor, baixa esse dólar, para que eu possa, né, ver aí um alívio para a gente poder construir aqui atrás desse muro preto aí. Então, você imagina que nós estamos vivendo, né, a tensão do tempo, do dia a dia. E isso vai exigir de nós muita coisa. Você vai para o teu trabalho, você não sabe se vai ser mandado embora. Teu chefe fala para você, ó, daqui a pouco tu passa lá na sala que eu quero falar com você. Cara, é pânico. Você já vai pensando, acabou. Vou ser demitido agora. O que o cara vai dizer? Né? E você evita, mas chega lá, graças a Deus, não é nada. É um aumento de salário, é uma promoção para a tua vida. E você tem que começar a pensar assim, porque gente, olha só, presta atenção numa coisa, gente cheia do Espírito Santo tem pensamento positivo. Amém? Gente, né, que não está cheia do Espírito Santo tem pensamento negativo. E é muito mais fácil a gente ter pensamento negativo do que a gente ter pensamento positivo. É muito mais fácil a gente ir na onda de que está tudo muito ruim, de que nós não vamos conseguir absolutamente nada, quando, na verdade, a gente precisa parar e entender uma coisa, olha, mas eu sou raça eleita. Eu entreguei a minha vida para Deus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu posso ter certeza que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor está cuidando da minha família. E isso vai, com certeza, trazer para você uma paz. Talvez aquela paz que Paulo fala que excede todo entendimento. Você que tem o teu negócio, você que está correndo atrás do teu negócio, você que está ali lutando para manter os teus funcionários ou o teu funcionário, seja lá o que você está fazendo, você precisa começar a entender o seguinte: olhar para o mundo lá fora me faz perder a visão, mas olhar para Deus me faz mover o sobrenatural. Eu começo a trazer Deus para dentro do meu negócio, eu começo a trazer Deus para dentro do meu trabalho, eu começo a trazer Deus para dentro da minha casa, e essa realidade vai transformar o teu ambiente. E nós precisamos dar créditos a isso, porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. No momento em que Ele chama o povo e diz o seguinte: vocês não vão conseguir sozinhos. Não adianta vocês tentarem ficar sozinhos nesse mundo, porque vocês vão perder de 7, de 9, de 11, e seja lá do que for. Vocês não vão conseguir vencer esse mundo se vocês não receberem, se vocês não estiverem debaixo da cobertura do Espírito Santo. E isso é fato, queridos. Por que eu estou te falando isso? Porque tem pessoas que são muito bem-sucedidas na vida e perdem o que é de mais precioso por falta de estrutura espiritual. Tem pessoas que têm tudo e não têm o principal, paz. Não consegue dormir, não consegue deitar a cabeça no travesseiro, não consegue ter um relacionamento saudável, não consegue ter uma vida agradável, é sempre debaixo de muita luta e pressão. E quando nós paramos e olhamos para a palavra, a gente percebe o seguinte: Jesus dizendo
a verdade. Qual é a verdade? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele vai dizer, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você já entendeu esse versículo? Porque uma vez eu contando isso para um amigo meu, eu disse para ele assim, calma, cara, Jesus disse para a gente, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele disse assim, mas aí foi ele, né? Aí eu tomei assim fiquei meio assim, já ia indo para as cordas, falei, não, mas espera aí, ele disse que ia habitar em nós. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele venceu. E o fato dele ter vencido, ele diz assim, tem de bom ânimo, porque eu venci. E lembra que eu disse que eu vou estar com você nos momentos mais difíceis, no momento de tribulação, no momento em que você estiver passando pela dor, eu vou estar passando pela dor junto com você. No momento em que você enfrentar as tuas batalhas, eu vou estar do teu lado com a espada na mão. Pode ter certeza. Nós vamos continuar vencendo, porque Jesus está vivo. Sabia? Ele está vivo. Essa é a boa notícia, porque se ele tivesse morto, nós não teríamos como vencer. Mas ele disse, eu vou para o Pai e vou mandar o Consolador, o Espírito Consolador sobre a vida de vocês. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não passarão por dificuldade paterna. O pai de vocês não vai abandonar vocês. O pai vai estar junto. O pai vai estar lutando pelo filho. O pai vai estar dizendo para o filho o seguinte, vai, meu filho, eu estou com você. Você não ficou órfão. Nós temos o Senhor. Mas para nós termos o Senhor, nós precisamos entregar a nossa vida a esse Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração, não de forma religiosa, mas de forma totalmente convincente, dizer o seguinte, Deus, sem o Senhor não dá. Eu estava lembrando outro dia, né, da minha caminhada com o Ney. A Ney disse para mim o seguinte, nós tínhamos a Aninha, e morávamos em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Aí a Ney disse assim, aqui não tem criança. E eu queria ter mais um filho para poder a Aninha não ficar sozinha. Eu falei, amém, seja feita a vontade do Senhor. Fomos no médico, na médica. Quando chegamos lá, o carro da médica tinha parado e era meio que um furgãozinho assim, tipo uma doblô, e tinha 3 cadeiras de criança. E a gente descobriu que a médica tinha tido trigêmeos. Aí a Ney, que fala demais, saiu do médico e disse assim, eu queria ter assim, ó. De uma vez só. Eu bobo, irmão. Bobo. Disse amém. Amém. Eu falei, ore. Tu vê que eu não tinha perdido a minha sanidade, né? Ore, mulher. Eu sei que passado alguns dias, veio a notícia, vamos fazer exame. Aí um médico amigo meu foi fazer exame. E ela com desconfiança de estar grávida. E aí, irmãos, quando o médico começou a fuçar lá, falou assim, você está grávida. Falou para vocês, né? Vocês estão grávidos. Aí eu falei, glória a Deus, a Aninha vai ter um irmão. Aí ele olhou lá assim e falou assim, não. Vai ter 2. Aí ele viu assim que na hora plantou um desespero na minha cara.
né, missionário, vivendo daquela fantástica ajuda de 50 de um, 20 de outro, 10 de outro, né? Falei, amém, né? E ele falou assim, mas fique tranquilo, né, que durante o andamento a gente vai vendo. E aí, naquela hora, Deus falou comigo assim, vai ser 2 filhos que você vai ter. E a coisa começou a ir, a gestação começou a ir, mas quando eu vi aqueles meninos ali, irmão, nascendo, eu vi nascer, eu falei assim, tô lascado, cara. E a oração mais sincera que eu fiz na minha vida, eu falei, Deus, não dá para mim. Não dá para mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Sabe quando a gente tem a consciência real de que sozinho não dá mais? Quando a gente olha para o nosso relacionamento e a gente fala assim, sozinho não dá. Quando a gente olha para a nossa família, para os nossos filhos, e a gente diz assim, sozinho não dá. Quando a gente olha para a nossa vida cristã e a gente fala assim, sozinho não dá. Quando chega essa hora de reconhecimento total disso, você não está virando um religioso, você está apenas dizendo o seguinte, eu preciso de Deus, eu preciso de uma ação sobrenatural na minha vida, eu preciso ver Deus agindo na minha vida, eu preciso ver milagres acontecendo na minha vida, eu preciso disso. E é nessas horas, queridos, que Deus se manifesta de uma forma incrível e maravilhosa. É nesses momentos da vida da gente, quando a gente reconhece e diz assim, não dá. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. E aí, abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Porque Jesus, ele está olhando para os seus discípulos e ele está vendo a estrutura de seus discípulos. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele conhece muito bem aqueles homens, ele esteve com aqueles homens durante mais ou menos 3 anos. Além dele ser Jesus, ele tinha o conhecimento profundo da alma daquelas pessoas, como tem da minha e da sua. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se Jesus soubesse que os discípulos eram capazes de realizar a sua obra, Jesus não tinha feito isso. Porque diz assim o texto, novamente, Jesus lhe disse, verso 21, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Queridos, Jesus olha para a nossa estrutura, e Ele sabe o que nós estamos vivendo e o que nós estamos passando. E Ele está olhando para cada um de nós aqui agora, seja naquilo que nós estivermos envolvidos ou fazendo, Ele está dizendo o seguinte para cada um de nós, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do selo do Espírito Santo, você precisa estar selado com o Espírito Santo. Você quer ser pai, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser um marido, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Uma esposa, um homem de negócio, um bom profissional, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trazer aquilo que falta em nós. Não é religiosidade, é espiritualidade. É a forma com que o Espírito se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque nós somos fracos. E nós podemos sim colocar tudo a perder a qualquer momento da nossa vida. Quantas pessoas você conhece que simplesmente entregaram os pontos nos últimos anos e tiraram a sua própria vida?
Tivemos aqui mesmo uma experiência no bairro de um homem de meia idade que tinha a vida bem resolvida, no sentido de estar bem com as suas coisas, com seus negócios, mas de repente aquele homem entra no banheiro e tira a sua própria vida. Quantas pessoas estão entregando os pontos? Porque quando nós olhamos para as nossas fraquezas, quando nós olhamos para as nossas debilidades, a gente sente que não vai dar. E quer saber de uma coisa? Quanto mais a gente cresce, mais necessidade a gente tem. Pede para ser grande. Né? Você é criança, você quer crescer. Você cresce, você já fica assim, meu Deus, quem que cuida de mim agora? Agora, meu amigo, já era. Você tem um negócio pequenininho assim, ó. E aí você investe naquilo. Aí uma hora você diz assim, não, mas eu quero ter um negócio grande. Pede. Agora aguenta. Ah, eu quero ser pastor, quero ser missionário, quero ir para o campo missionário. Amém. Eu quero ir trabalhar com missões transcultural. Mas na hora que você for, saiba que o sapato vai cantar na sua cabeça. O cara é solteiro, tranquilo, quero casar. Amém. Sou super a favor, inclusive até faço o casamento. Depois de um tempo, quero mais não. Pode. Nós somos testados, provados pelo calor da vida, e os discípulos sabiam que iam ter que passar por momentos extremamente complicados. Um deles, por exemplo, era uma perseguição brutal. Os discípulos de Jesus eram perseguidos, o tempo todo caçados. Hoje é bonito fazer culto, igreja iluminada, porta aberta, vamos lá. Os discípulos eram caçados, eram encerrados na prisão. E Paulo vai dizer, eu prendi muita gente e encerrei a vida deles na prisão. Sabe o que isso significa? Paulo, encerrei algumas vidas na prisão, eles eram brutalmente caçados. Você acha que alguém suporta se não estiver cheio do Espírito Santo? Eles tinham que enfrentar a escassez, irmãos, nós não estamos preparados para a escassez. Eles experimentaram a escassez e nós vamos experimentar a escassez na nossa vida de muitas outras formas. Talvez você entrou aqui hoje e você está necessitando de algo na tua vida que o dinheiro não compra. Talvez você está precisando de alguma coisa aí, mas o dinheiro não compra. O cartão de crédito não compra o que você está precisando. E aí eu vou te dizer, a igreja não pode te dar, pastor nenhum pode te dar, amigo nenhum pode te dar, família nenhuma pode te dar, porque a única coisa que pode suprir a tua necessidade é a presença do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer para você de verdade a minha opinião. Eu acredito que o mundo estaria muito melhor se as pessoas estivessem cheias do Espírito Santo. Aí você diz assim, mas claro, isso é óbvio o que você está falando, pastor. Mas eu não estou falando de obviedade. Eu estou falando de uma realidade. Eu estou falando de pessoas 100% dependentes do Espírito. Eu estou falando de pessoas que verdadeiramente entregaram a sua vida para Jesus e não estão em cima do muro. Eu estou falando de gente que reconheceu e entendeu o seguinte, eu preciso de Deus
para que eu possa cumprir a minha caminhada nesse mundo, para que eu possa ver os meus filhos, para que eu possa ter uma boa estrutura dentro da minha casa, uma estrutura profissional, e aí sim, próspera, de vida próspera. Mas antes disso, nós precisamos reconhecer que nós precisamos e necessitamos dele. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Você não precisa abrir não, acompanha aí que o pessoal vai botar na mídia. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, dentro de poucos dias, vocês irão experimentar essa força que você precisa. Sabe por quê? Porque não adianta, meu irmão. A hora que o bicho pega, não adianta você mandar mensagem de zap, você ligar para sua mãe, você ligar para o seu pai, você ficar desesperado batendo na porta, porque não vai adiantar. O que adianta é você trabalhar com uma coisa chamada prevenção. Esse ministério é extremamente importante. O ministério da prevenção e não o ministério da remediação. E quer saber de uma coisa? Principalmente o brasileiro trabalha o tempo todo remediando as coisas. Primeiro acontece, depois eu começo. Ah, meu Deus, me ajuda. Ah, Senhor, o que é que eu faço agora? Ô fulano, vem aqui. Ô ciclano, faz isso. Vai esperar ficar ruim? Ou simplesmente você vai entender o seguinte: eu preciso me prevenir. Porque na hora que o bicho bate, a hora que o desespero bate, a hora que o medo bate, e a gente está vendo agora cenas que a gente achava que a gente não veria mais. É ou não é? Quando alguém falava comigo assim, vai haver uma terceira guerra mundial. Amém, eu acho que vai, porque a Bíblia diz que nós vamos viver em guerra. Mas eu pensava assim, hoje já é mais uma questão tecnológica, é uma questão, por exemplo, de você entrar lá no Banco Central, raspar o cofre, colocar em algum outro lugar, porque a coisa está cada vez mais virtual. Pensava assim, vai haver uma guerra, um país pode saquear o outro, pode acabar com a estrutura do outro, sei lá o que pode acontecer. Mas que canhão, tiro, bala, míssil? Você acha que a gente está seguro? Ah, não, querido. Aí olha para o mundo espiritual. Você acha que Satanás está brincando de ser Satanás? Você acha que o diabo está de férias? Você acha que o diabo tem misericórdia? Você acha que o inimigo está olhando e dizendo assim, coitadinhos deles, né, rapaz, passando por essa luta, capetada, vão dar um tempo aí, né, dá uma esfriada para cima do povo. Não. Lamento te informar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai apertar mais e mais e mais e mais, e cada vez mais e mais e mais e mais. E sabe a única coisa que vai resistir a isso? A presença do Espírito Santo na sua vida. Pronto e acabou. Sabe por quê, queridos? Porque quando Satanás bater na porta, quem abre é o Espírito Santo, sou eu. Estou aqui. O que você quer, meu amigo? Volte, bata em retirada. Você não tem mais nada aqui nesse lugar. Acabou para você. Pronto. É assim. Igreja? Não. Igreja é só um lugar que a gente se reúne para adorar, para a gente poder comungar da mesma fé, para a gente poder se alegrar, para a gente poder se fortalecer. Mas você sabe muito bem que as maiores lutas e batalhas da sua vida, você não passa dentro da igreja, você passa lá na tua casa, no escuro do teu quarto, dirigindo o teu carro, indo para o teu trabalho. Você sabe que é para lá que a batalha é acirrada. Então sabe o que você tem que fazer? Se proteja. Mergulhe. Vocês serão batizados com água.
mas dentro de poucos dias descerá sobre vocês o Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Como é que está aí? Está pela metade? Como é que está a tua vida com Deus? Está um pouquinho? Ô pastor, já consegui botar 250 ml. Está faltando muito. É cheio, a palavra aqui é transbordando. Eles estavam cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a maior arma que a gente tem nas nossas mãos. Sabe quando a gente fica no seu pé aqui? Estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Porque nos momentos mais difíceis da tua vida, sabe o que o Senhor vai trazer à tua mente? A palavra. A palavra. Você vai começar a meditar na palavra, você vai começar a puxar a palavra. Você leu, você viu, alguém te falou, você viu uma pregação, você tem uma história bíblica guardada, gravada no teu coração. Você tem a história de um homem que venceu em condições adversas e aquilo vai fortalecer você. Você tem alguém que foi curado, você tem alguém que foi liberto, e você vai começando a ter essas experiências, e você vai começando a ficar cheio da palavra de Deus. E foi isso que aconteceu com Jesus, quando ele foi tentado por Satanás. Jesus não disse uma palavra da sua boca, pois toda palavra que disse, ele diz, assim diz o Senhor. Ele não se dirigiu a Satanás, ele falou, toma Satanás, assim diz o Senhor. E é isso que tem que habitar na tua boca. Assim diz o Senhor. Sabe o que é isso? Isso é fazer com que a palavra saia da tua boca de forma corajosa. Sabe o que falta na gente às vezes? Coragem. Coragem de dizer, eu sou do Senhor. Nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. Você precisa corajosamente declarar isso com a sua boca. Atos capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Você sabe o que é o dom do Espírito Santo? Hoje na classe de manhã a gente estudou isso um pouquinho. As manifestações do Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de milagres, cura, discernimento espiritual, variedade de línguas. Para quê? Não sei. Se você precisar, usa. Manda o que tiver na frente. Interpretação de línguas. Não sei, usa. Eu sei de uma coisa, meu irmão. O que está à nossa disposição e é de Deus, eu quero. Você quer também? Amém. Então a manifestação do Espírito, ou seja, o dom do Espírito, o que ela vai fazer? Ela vai contribuir para que a gente possa seguir vencendo. Então nessa noite eu queria convidar você, mais do que tudo, a que você abrisse o teu coração. Não é para ser membro de igreja não, filho. Porque membro de igreja a gente não está precisando. A gente está precisando de gente que entregou a vida para Jesus. Porque esse povo é diferenciado. Esse povo tem alguma coisa a mais. Esse povo dá para você vencer uma guerra. Não precisa nem ser muito. Mas quando você encontra um povo que teve a capacidade de dizer assim, Deus, para mim não dá mais. Eu não consigo.
eu preciso do Senhor. A minha vida, a partir de agora, só vai se o Senhor for. Porque quando nós encontramos isso, a gente pode chamar isso de conversão. Uma conversão genuína e verdadeira, não é emocional. Não é, opa, legal, gostei daqui. Não, sai fora. O negócio de gostar daqui não é assim. O negócio é o seguinte: eu entreguei a minha vida para Jesus, o meu coração está cheio de Deus, eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Rapaz, a gente vai endoidar esse planeta. Você crê nisso? E é por isso que eu oro. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres lutando e vencendo, dizendo o seguinte: não pode vir, nós não temos medo. Porque, irmãos, presta atenção, numa batalha, sabe o que te mata? É o medo do teu amigo. É isso que te mata numa batalha. Já tentou fazer alguma coisa com alguém medroso? Cara, é a pior coisa que tem. Você fala para o cara: não, a gente vai avançar. O cara: ô, rapaz, tem que pensar bem, esse negócio aí é complicado. Você já começa a dar para trás. Mas quando você vê alguém que está cheio do Espírito Santo, você diz assim: nós vamos sair e vamos endoidar esse planeta. O cara diz assim: amém, eu vou junto. Aí você para e diz assim: opa, já não estou sozinho, já não sou o único doido do negócio. Tem uma turma que está comigo, a gente está pensando, a gente está lutando. E aí sabe o que começa a acontecer? Um começa a fortalecer o outro. Vai um conselho aqui para os casais: mulheres, sejam cheias do Espírito Santo, homens, igualmente. Porque se tiver um cheio e o outro vazio, é uma briga de foice no escuro. O que está cheio parece estar lutando sozinho, não aguenta não. E quando os dois estão cheios, nada para. A tua família começa a ser imparável, você começa a ver Deus agindo, você começa a ver Deus na vida dos teus filhos, você começa a ver Deus no teu casamento, você começa a ver milagre dentro da tua casa. É assim que acontece. Então, em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo. Filhos, um apelo aqui para os filhos: sejam cheios do Espírito Santo, porque teu pai e tua mãe não estão aguentando mais. Tem que ficar orando por esse bezerrão, dizendo: ô Jesus, guarda esse. E Jesus dizendo assim: deixa ele comigo. Só deixar. Na esquina ali eu pego. Na hora que ele dobrar a curva ali, eu estou só esperando. Ô meu filho, seja bem-vindo. Já, pô! Aí o cara cai de vez. Sabe quem é que sofre? Pai e mãe. Filhos, sejam cheios do Espírito Santo. Então, nessa noite, curva sua cabeça, feche seus olhos. E se você tiver nessa noite, teu coração ardendo, dizendo: Deus, para mim não dá mais, eu preciso do Senhor, não dá para ir sozinho. Preciso que o Senhor me ajude. Tem alguém aqui assim? Quero orar com você nessa noite. Galeria. Isso aqui é um apelo para todo mundo. Isso aqui é um chamado para todo mundo. Para crente velho, para crente que já venceu a data, para crente que seja quem você for. Para quem entrou aqui pela primeira vez, para quem ainda não tem noção de tudo muito direito ainda, mas está sentindo uma vontade tremenda de fazer essa oração comigo e dizer assim: Deus, para mim deu, eu preciso do Senhor. Se você está aí, eu quero orar ao Senhor nessa noite, porque eu quero que você saia daqui fortalecido. Eu quero que você saia daqui hoje fortalecido. Se você está desanimado, se você está querendo desistir de algo que de repente Deus colocou no teu caminho, na tua vida, mas a luta está tão grande, a batalha está tão grande, eu tenho certeza que você tem um amigo aqui. E esse amigo se chama Espírito Santo de Deus. E ele vai te fortalecer nessa noite.
Não vai deixar que nada de mal aconteça contigo. Não vai permitir que nada venha lhe tirar a paz, que nada venha lhe tocar. Você está aí, vem cá. Se você está na galeria, vem cá. Quero orar com você. Pode vir. Da onde você estiver. Esse é um dos momentos mais importantes. Sabe o que é? Que é um momento que você sente assim, o Espírito Santo de Deus está falando comigo, gente. O Espírito Santo de Deus está falando comigo. Não dá para eu ficar só. Não dá para eu experimentar isso sozinho. Não dá para eu passar por isso sozinho. Eu preciso de ti. Eu quero que você seja fortalecido nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. Tem mais alguém que está aqui? Eu estou aqui na frente, ó. E estou dizendo, Espírito Santo de Deus, não dá para ser pastor nesse mundo, não dá para ser pastor no Brasil, não dá para estar à frente de uma igreja se eu estiver sozinho. Não dá para eu levar nada adiante se o Senhor não estiver comigo. Está aí, vem cá. Não dá para educar filhos. Não dá para ter um casamento saudável. Não dá. Não dá para ter paz. Se o Espírito Santo não estiver com você, você está entendendo o que eu estou falando contigo nessa noite? Eu não sei o que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado, as batalhas que você tem vivido, mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus vai fortalecer você, vai colocar uma armadura de Deus na tua vida, você vai começar a sentir a força do Senhor te levantando, você vai começar a sentir o poder de Deus falando contigo. Se está difícil, creia, experimentem, um dia você vai dar testemunho e vai dizer, eu preciso do Espírito Santo, não sei viver sem Ele. Em nome de Jesus, pode vir. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes você precisa dar esse passo de fé. Porque às vezes você precisa dizer o seguinte, eu fiz um compromisso nessa noite. E a partir dessa noite, um marco, um altar se levantou na tua vida, indestrutível. Satanás não conseguirá roubar mais nada de você, não vai conseguir tirar mais nada de você, porque o Espírito Santo de Deus está selando a tua vida nessa noite. Se fortaleça, irmão. Estamos vivendo um tempo difícil, de um evangelho sem relevância, porque as pessoas estão vazias do Espírito. Não há mais coragem, não há mais ousadia, não há mais projetos ousados para que o nome do Senhor seja levado. O Senhor está levantando um exército aqui neste lugar. Por isso, Pai, eu quero colocar nas tuas mãos as vidas que estão nesse altar. E eu te peço, Senhor, por misericórdia de nós, assim como o Senhor fez com os teus discípulos, sopra, Pai, sobre a vida dessas pessoas que estão aqui. Sopra sobre a vida dessas pessoas que estão aqui e enche elas com o teu Espírito. Enche elas com o teu Espírito nessa noite, Pai. Derrama o teu poder sobre nós. Nós sabemos e entendemos, ó Pai querido, de que no mundo teríamos muitas tribulações, mas se o Senhor habitasse em nós, nós venceríamos o mundo. E nessa noite, Pai, habita nos nossos corações, habita neste altar, habita no coração dessas pessoas. Enche, Senhor, essas pessoas com o Espírito Santo, enche a tua igreja com o Espírito Santo, Pai, e que possamos sair daqui transbordando o Espírito Santo nas nossas vidas. Assim oramos e cremos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.